Bem-vindos ao canal do Trouxa, continuando a reflexão do vídeo anterior sobre por que a gente tem comportamentos misândricos e misóginos na nossa sociedade. Da onde que vem, qual que é a origem, para que existe isso aí, como que a gente lida, né? A conclusão desses vídeos, por mais que eles pareçam assim, muito teóricos, né? Eles têm uma aplicação prática direta, que é como que eu lido com esse fenômeno. Tá? Vocês já viram no vídeo anterior, que caso você não tenha assistido, é só você procurar aí, tá? Vai estar na playlist aqui de macho e fêmea. Por que indivíduos, né, eles têm e possuem esse comportamento? Vocês viram que a minha abordagem neossimplista é eu pegar um fenômeno, entender a essência desse fenômeno. Como assim a essência? Do que ele é feito, da onde ele vem, causa e consequência. Aí eu vou usar outras áreas de conhecimento que abordam esse fenômeno, tá? Questionar esse conhecimento e aí buscar uma aplicação prática dele, tá? Aprender a lidar. Então é isso. Vocês viram já, né? A gente teve o caso do youtuber famoso ali, né? Que levou um pé na bunda e aí a ex-mulher dele gravou um vídeo de música no qual nesse vídeo ela tinha algumas imagens. Eu não assisti o vídeo, eu só vi prints aí, né? Então algumas imagens assim mais sexuais, né? Isso gerou uma onda aí de dislike no vídeo, né? E aí o próprio youtuber falou assim: para de dar hate, gente, deixa ela lá. E aí as pessoas começam a discutir sobre isso, né? E vocês gostam tanto de falar da vida dos outros, cara. O nível de tempo seu que você gasta cuidando, debatendo, falando da vida de outro é diretamente proporcional ao quão desinteressante está a sua vida. Quanto mais interessante sua vida for, quanto mais focado você está no seu próprio desenvolvimento aí, menos tempo você vai gastar com fofoca. Entendeu? Espero que sim. Se não entendeu também, paciência, né? A vida é sua. Então vamos lá, gente. No final das contas, né? Tanto o homem misógino e a mulher misândrica, eles querem a mesma coisa. Potencializar a própria existência como indivíduo ou espécie, obtendo os melhores recursos escassos. A natureza já programou eles, e você inclusive, eu também, para ser assim. Só que a gente é o animal que interpreta. Então a gente coloca juízo de valor nisso. Bom, mal, certo, errado. Em termos de vida em sociedade, gente, a gente vai ter que sempre separar a moral e jamais a gente pode impor a nossa moral, que é o que a gente considera bom ou mal a outro indivíduo. Então, assim, por mais que a gente é programado biologicamente para preservar a nossa própria existência, se existir um cara aí que seja suicida, por exemplo, a gente não tem o direito de impedir ele de ver o mundo dessa maneira. Você pode tentar convencer, e aí entra a argumentação. Toda argumentação é uma tentativa pacífica, isso é, não violenta, onde não há iniciação de violência, de convencimento. Quando eu argumento, o que eu faço? Eu estou tentando convencer você, ou seja, eu já reconheço que você detém o monopólio sobre a sua própria vida. Eu reconheço que você tem isso, por isso que eu estou argumentando contigo, tá? Se você quiser entender um pouco desse ponto, você procura Ética Argumentativa Hoppeana, do Hans Hermann Hoppe. Você pode se aprofundar ali, tá? É só uma descrição aí de um fenômeno, tá bom, gente? Então, isso é importante porque um dos erros que a gente tem na nossa sociedade é tentar impor a nossa visão moral, nem a ética, a moral sobre um outro indivíduo. Então, uma pessoa acha errado um cara ter um comportamento machista, ou eu vou usar misógino, né? O cara que odeia a mulher, fala: "Ah, mulher é lixo, não serve pra nada, não gosto de mulher, não quero me relacionar com mulher". Tem gente que defende que esse tipo de discurso seja crime. Eu vou demonstrar aqui que isso está errado, tá? Do mesmo jeito que tem gente que defende que mulher que fala que homem não serve pra nada, vai lá morrer na guerra, abrir um pote de palmito, né? Ah, não serve pra nada. Tem mulher que fala que todo homem é um abusador em potencial também, né? Então, e tem outros, e tem uma galera que fala que mulher que fala isso também deveria ser presa, tal. Não, gente. Calma, calma. Eu estou simplesmente fazendo uma descrição e não estou falando
Não estou emitindo juízos de valor. Isso é importante. Eu tenho que ficar repetindo isso porque o seu gatilho emocional, aí você já vai querer brigar comigo. E aí você vira um animal irracional ali, né? Calma. Seguinte, ó. A maneira que um indivíduo enxerga o mundo, as coisas que ele odeia e ama a partir daí, é algo exclusivo dele. Por mais que nós tenhamos a programação biológica evolutiva aí, cada indivíduo pode fazer interpretações distintas. Então, assim, vai ter gente que vai achar que o mundo é lixo, vai ter gente que vai achar que o mundo é maravilhoso, vai ter gente que vai venerar a mulher, vai ter mulher que vai venerar homem, enfim. A gente não pode obrigar um indivíduo pacífico. E eu já vou separar aqui, algo que a pessoa fala só tem o poder de te machucar se você permitir. Por mais que eu sei que existe todo um histórico de algumas expressões, existe todo um histórico de abusos, de iniciação de violência contra grupos específicos com características distintas. Eu reconheço isso, eu sei que isso existe. Porém, uma pessoa que está emocionalmente e psicologicamente saudável, ela consegue desenvolver o filtro de nunca mais se ofender com nada. Ah, mas não é fácil. Eu não estou falando se é fácil ou difícil, eu não estou falando que deva ser assim, eu estou falando que isso existe, é possível. É possível você interpretar qualquer coisa que alguém fala como é simplesmente a interpretação subjetiva dessa pessoa, não me abala em nada. Então, se um cara falar que eu sou menos homem porque eu não quero ser pai, por exemplo, eu não necessariamente preciso me ofender com aquilo. Eu posso falar, beleza, é a interpretação dele. Inclusive, tem gente que acha isso de mim. Normal. Um cara que fala assim, nossa, você é mulher, não quer ter filhos? Ah, você é menos mulher por isso. É o direito da pessoa achar aquilo. Por mais que você possa refutar ela, você possa discutir com ela, se for interessante para você, mas você não tem o direito de obrigar ela a não sentir o que ela sente. Tanto que as coisas que a gente sente, tanto as que a gente considera morais ou imorais, éticas e antiéticas, a gente não controla sentir, a gente controla lidar com aquilo. Então, se você sente repulsa de um tipo de comportamento, a origem dessa repulsa é você provavelmente interpreta esse comportamento como algo que pode ameaçar a sua existência. Então, daí a gente entende o seguinte, ó, da onde que vem o feminismo a princípio? Um mecanismo que algumas mulheres entendem que seja para se preservar e se proteger. Da onde que vem o MGTOW, que não é um movimento, é um estilo de vida. Homens guiando o seu próprio caminho. Se você quer entender um pouquinho de MGTOW, aí tem vários canais que só falam disso. Eu tenho alguns vídeos sobre MGTOW se você quiser entender a abordagem que eu uso. Só você olhar aí. Então é o seguinte, nenhum ser humano ele deve ser obrigado, e quando eu falo deve é no sentido de pra gente viver em sociedade a gente vai ter dois cenários possíveis, ó. O cenário onde toda a interação desses indivíduos vai ser como acontece na natureza, assim, em vários exemplos aí. Existem relações de mutualismo na natureza, mas é extremamente comum um animal tratar o outro como um mero recurso. Simplesmente o bicho tá com fome e vai lá e come o outro, sem consideração nenhuma. Né? Consideração tipo, oh, tadinho, vou comer o bicho ali. A gente pode ter o cenário que todos os indivíduos se comportem dessa maneira. O mais forte domine o mais fraco, e isso é extremamente importante que você entenda. Se você quer viver numa sociedade ética, você não pode iniciar violência física. Aí violência psicológica vai entrar na moral e não na ética, porque a violência psicológica, para ela te machucar, você precisa estar ou emocionalmente ou psicologicamente abalado. Aí você fala isso porque você nunca sentiu, já está emitindo um juízo de valor. Se você quer entender um pouquinho da minha história com relacionamento abusivo, com violência psicológica, dá uma pesquisada aqui no canal, né? Tem alguns vídeos que eu exponho isso, tá? Então calma antes de emitir juízo de valor. Não faça de homem, não ataque o mensageiro. Ataque a mensagem se você achar que eu estou falando besteira, tá bom? Então por isso que eu separo essa coisa de violência psicológica. Ela entra muito em um certo subjetivismo, porque a mesma coisa que pode machucar um, a mesma palavra que pode machucar um, não necessariamente vai machucar a todos.
Agora, uma violência física, você levou um socão na boca, não tem como você falar, eu escolhi não sentir dor. Você pode ter seu cérebro às vezes está com um problema ali, existe uma condição que as pessoas não sentem dor ali, né? Mas é um problema, né? É um bug ali. Então não tem como você escolher não se machucar, não ser ferido. No verbal, sim, porque palavras são códigos que externalizam pensamentos. Uma ofensa é uma palavra, ou seja, é um código que representa o pensamento de alguém que te feriu. Você interpretou esse código, o resultado dessa interpretação te machucou. Por isso, não faz o menor sentido em termos filosóficos você sentir menos homem, menos mulher, menos ser humano, seja lá o que você interprete que deva ser um ser humano. Não faz o menor sentido você se sentir mal, sentir dor ou querer acabar até com a sua existência porque alguém te odeia. Permita que as pessoas te odeiem e boicote essas pessoas caso esse ódio dela te machuque. Isso é completamente diferente de um cara iniciar violência física por causa do ódio. Nenhum indivíduo numa sociedade ética tem o direito de iniciar violência física contra um outro indivíduo. O direito que você tem numa sociedade ética é o direito de não ser agredido. O dever que você tem numa sociedade ética é de não iniciar violência física contra um indivíduo pacífico. Por que você precisa entender isso? Porque se eu falar o seguinte, ó, que acontece hoje, homens ou mulheres que defendam que um Estado, de maneira coercitiva, obrigue pessoas a ter a visão moral que elas têm, esse discurso cai em contradição. Essa é a minha grande crítica aos conservadores que querem proibir gays de se casarem ou querem proibir que, sei lá, antes essas pessoas queriam proibir o divórcio, por exemplo, ou pessoas que querem proibir qualquer tipo de relação entre afetiva aí que seja contra os valores morais dele. Ah, gay não pode casar, homem tem que casar só com mulher, só pode ter um marido, uma esposa. Não, quer casar com 30 pessoas? Casa, o problema é seu. Desde que as relações sejam voluntárias, estou falando de indivíduos adultos, tá? Que fique bem claro aí. Se não iniciar violência contra o indivíduo pacífico, ela é ética. Então, assim, quando alguém profere palavras que machucam você ou qualquer outro indivíduo, você, de certa maneira, permite, não voluntariamente às vezes você está com o seu psicológico abalado, com o seu emocional abalado, né? Então não é que você quer sentir dor, se machucar, mas você permite nesse sentido, né, involuntariamente, que aquilo te machuque. Quando você está saudável psicologicamente e emocionalmente, você já fica blindado. A pessoa fala um negócio, tem zero relevância para você. Então, por que isso é tão importante? A maneira que homem e mulher interpreta o comportamento de um ou de outro não deve, não, ou não, pelo menos não deveria, não no sentido ético aí agora, estou falando em termos práticos, né? Te machucar. Qual que é a relevância se um monte de gente acha que você é homem, mulher ou menos mulher, por causa de alguma escolha que você tem aí que é no âmbito pessoal? Qual que é a relevância prática no sentido de te machucar ou não? Se um monte de gente fala que a ex lá do youtuber é uma vagabunda ou ela é empoderada e vocês ignoram muito, a mídia é muito hipócrita nesse sentido, porque existe uma distinção aí, né? Tem muito meme do cara sendo corno, né, de ele ser menos homem. Teve também o caso de um outro músico no qual a esposa dele trocou ele por um outro cara, acho que é youtuber também, né? Eu tô evitando o nome porque dane-se, gente. Mas e aí muita gente fazendo piada, né, com essa situação do tipo, ah lá o cornão, entendeu? Ah lá a vagabunda, ah lá a vagabunda, ah lá o corno. Então assim, use o mesmo critério. O que você pode fazer para se blindar de pessoas que não potencializam a sua existência é boicotar comportamentos que você considera repulsivo. Se você acha repulsivo alguém ser misândrica ou misógino, ou
ter qualquer tipo de preconceito, boicote essa pessoa. E aí eu vou fazer o link agora com o que eu falei no primeiro vídeo. Porque essa maneira é tão infeliz. Você entender como que acontece, o motivo de acontecer é tão importante. Ó. O comportamento que a gente faz é para preservar a nossa própria existência. Quando eu peço para o Estado obrigar indivíduos, e aí que é onde o movimento feminista mais se contradiz, porque as feministas que realmente defendem algo que elas consideram ético, elas falam, qual que é o discurso que uma feminista que não é desonesta intelectual vai falar? Homens e mulheres devem ter direitos iguais. Concordo. O único direito que existe numa sociedade ética é de não ser agredido. O único dever, não iniciar agressão contra um indivíduo inocente que não agressor ou pacífico. Então, gente, quando eu defendo que o Estado obrigue indivíduos a ter a minha visão de mundo, eu estou me contradizendo porque eu estou sendo conivente com a iniciação de agressão contra inocentes. Se você defende o Estado, você já está defendendo que um Estado em modos coercivos aí, tá? Um arranjo social que obrigue pessoas a fazer parte dele. Você já não está sendo ético. Está sendo hipócrita. Involuntariamente, talvez, mas faça essa reflexão. Ó. Se você quer que homens e mulheres e todos os indivíduos tenham os mesmos direitos e deveres, isso tem que ser para tudo, o tempo todo. Lembre-se que escravidão já foi parte da lei. Entendeu? O fato de estar escrito num pedaço de papel, então Constituição não serve nem para você limpar a bunda. É uma piada. Entendeu? O que a gente tem hoje na nossa sociedade é uma escravidão gourmetizada. É uma escravidão que passa para você a ilusão de ser algo bonitinho. Democracia é um sistema antiético, assim como ditadura, como monarquia, como qualquer outro arranjo social que obrigue pessoas a fazer parte disso. Tem um vídeo só sobre a democracia, se você quiser assistir ali. Em termos práticos, ó, 99% de uma população decidir iniciar violência contra 1% continua sendo antiético. Nada justifica de maneira logicamente válida eu iniciar violência contra um indivíduo pacífico. Então, todo movimento aí, seja ele de esquerda ou de direita, que é outra coisa de gado, que faz com que indivíduos inocentes sejam agredidos, vai ser antiético, cara. Então, como que eu resolvo isso então, Mike? Você está colocando um monte de problema, parece que não tem solução. Eu sou mulher, eu não quero ser agredida, eu corro o risco de sofrer vários tipos de violência. Eu sou homem e eu vou descrever vários tipos de violência que acontecem com homens e mulheres e são muitas vezes ignorados pela nossa mídia. Tá? E eu vou começar a falar de técnicas de manipulação de massa no vídeo 3 agora, desse assunto específico, tá? Tenha paciência que a gente vai chegar numa conclusão, tá? Mas é muita coisa pra gente conversar a respeito disso, tá? Eu talvez solte todos esses vídeos na mesma semana, e vou pensar ainda como eu vou lidar com isso, tá? Então, ó, se você quer entender um fenômeno, você tem que passar a seguinte, você tem que fazer a sua análise passando pelos seguintes passos aí. Não posso já considerar um negócio bom ou mal, preciso fazer uma análise focada só no objeto, entender a origem dele, é o que eu estou propondo aqui com essa abordagem neossimplista. E aí depois você entende causa e consequência, você consegue lidar, porque aí você vai meio que hackear a situação ao seu favor. E quando eu falo ao seu favor é para que você, talvez seja algo que sempre irá existir, como você usa isso para potencializar a sua existência e não a sua extinção, que é o nosso fim como ser vivo aí, né? Tudo que a gente faz vai na mesma direção, potencializar e preservar a nossa própria existência como indivíduo ou espécie. No próximo vídeo eu vou falar da maneira que o homem é caramba, cara! Ele é agredido de maneira institucional, né? Institucionalissimamente? Não, nem sei se existe essa palavra, mas acho que você entendeu, né? Como que já está institucionalizado a agressão contra o homem? Como que isso está? E sempre foi em muitos... Sempre não, mas muitas vezes foi em relação à mulher. Como que a gente resolve isso? Que é o que você deve estar querendo buscar aí, né? Não simplesmente uma abordagem filosófica, mas uma abordagem prática. Eu vou te dar isso no próximo vídeo, tá? Eu preciso colocar todas as nuances aí desse assunto, tá?
Links de Apoia-se e Patreon estão aqui na descrição. Quer me ajudar, né? Quer adquirir o meu livro, o link já está na descrição. Tá bom? Você consegue uma amostra do meu livro de graça pelo link da Amazon. Aqui você coloca ali receber ou ler a amostra, você consegue abrir, tá? Mesmo assim, se você não tiver Kindle, você consegue entrando aí no site, tá bom, gente? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Vamos continuar essa discussão aí e beijo do trouxa.